Dentro desse contexto que a gente tem de entender o que a gente está fazendo, para que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, isso tudo traz para a gente um valor diferente, né? A gente traz muito mais vivência e também conhecimento. Até porque as pessoas que vão visitar este lounge que a gente está montando, né? Toda essa exposição, todas as pessoas que forem e ver cada pintura vai ter um pouco da história do Rio de Janeiro e de Niterói. Então, a minha intenção também com essa pintura é informar as pessoas, é mostrar para as pessoas que, além de uma pintura, além de um design de parede, dentro desse contexto, até porque a gente está falando de duas cidades, digamos, maravilhosas, né? O Rio de Janeiro, mas também Niterói. Mas também eu tenho essa intenção de ensinar, de formar também de alguma forma, né? Informar de alguma forma, até porque nem eu sabia que o formato, né? Esse formato do museu era um formato de flor, né? Aqui ele traz esse formato de flor. Eu vou até riscar aqui para você ter uma noção de dentro do projeto lá, né, do documentário que eu assisti. A ideia era essa, ó, do Oscar Niemeyer. Era como se fosse uma flor, né? Aqui tem a base, né? E aqui ele seria sustentado por uma haste. Então, ele traz com esse conceito do concreto armado, e aí traz essa leveza para esse espaço. Quando eu trago também essa linguagem para o meu projeto de design de parede, eu trago essas flores, que seria essa referência daqui, para a passarela. E vai ficar desta forma. Ó, esse é o projeto que eu fiz, né? É o primeiro projeto que eu fiz para a gente tá trabalhando na parede. Claro, esse projeto aqui é para me nortear, ou seja, eu, quando chegar no espaço, não está zerado. Tipo, olha, eu fiz, tá na minha cabeça, tá aqui, eu sei como que eu vou fazer. Até porque vai ser uma performance que a gente vai estar realizando, né? E aí, essa performance é de uma forma assim, reduzida, um horário reduzido, né? Então, quanto mais rápido a gente conseguir fazer, melhor. Então, quando também você for fazer algum trabalho na casa de alguém, ou na sua própria casa, né, ou no quarto, ou no cômodo de alguém da sua casa, você pode usar dessa ferramenta, que é o projeto, para você também ganhar tempo, né? Então, quando você faz no papel, até você pode mostrar a pessoa, e você fala, olha, eu pensei nesse modelo, eu pensei nessa forma, eu pensei nessa ideia de realmente trazer isso para sua parede. O que você acha? Então, você mostra para a pessoa já vai ter uma noção do que vai ser. Claro que este projeto, ele não me limita em relação ao que eu vou fazer na parede. Eu vou fazer, né, essa estrutura, mas chegar lá, se eu sentir que eu preciso colocar mais flores, preciso colocar mais elementos, eu posso colocar e aí eu vou ter mais segurança. Jonathan aqui está perguntando se as flores foram inspiradas no MAC. Sim, esse formato de flor, tá vendo? Ó, esse desenho, né, esses riscos, né, essa liberdade de risco, você vê que não tem nenhuma igual a outra, e a gente tem esse caminho todo de flores. A ideia é realmente eu usar daquela linguagem que o Oscar Niemeyer ele usa quando ele se retrata aos projetos dele, né? Então ele desenha mesmo uma flor, isso tem no documentário no YouTube, você pode depois colocar no YouTube, documentário MAC Niterói, Oscar Niemeyer, que vai aparecer, e aí você vê que assim, essa era a linguagem dele, com uma caneta preta, um piloto preto, e ele ia desenhando dessa forma para mostrar. Então eu quis beber destas formas também mais orgânicas, mais livres, para que a pessoa que fosse, ou melhor, a pessoa que vai a esse evento, que vai depois passar por esses murais, né, que a gente está pintando, ela seja instigada a pensar, por que essas flores no caminho da passarela do MAC? Então a pessoa vai saber, ou ela vai ser levada a saber que o MAC foi uma inspiração de uma flor. Como dizia o Oscar Niemeyer,
é uma arquitetura que floresce, né, neste local. Então, essa é a ideia. Quando eu digo informar as pessoas, também é trazer um pouco mais de conhecimento. Muita gente, né, até fala, lá no disco voador, né? E eu, a primeira vez que eu vim, eu falei, gente, esse que é o tal do disco voador? E não é, né? Por ele estar no alto de um morro e tudo, aí dá aquela ideia de pouso, né, de um disco. Mas não é. Então, assim, a ideia do arquiteto foi essa, de florescer. Oi, Fabiola. Oi, Silvia. Bem-vinda, Silvia. Então, olha, essa foi a ideia. E aí eu usei o cinza representando o concreto, né, que é algo que ele tinha tem até uma frase dele que ele dizia aqui, ó, imposição das curvas, que é a solução natural do concreto. Então ele tinha também essa ligação com o concreto. Aqui foi um concreto armado, né? Então, assim, esse cinza traz essa questão da cidade, né? A revolução em relação à arquitetura e tudo. O vermelho é porque a passarela lá é vermelha, então eu quis usar esse vermelho também, até para dar mais ênfase às flores que vão até a entrada. E as flores também representam nós, seres humanos, né? Nós que somos convidados a entrar e a conhecer também o MAC. Como também uma frase do Oscar Niemeyer diz que a passarela é um convite para as pessoas entrarem, conhecerem o MAC, independentemente de serem pessoas ricas ou pessoas pobres. É um convite, vai até, vamos dizer assim, vai até a rua, né? Convidar as pessoas. Então, por isso, essa linguagem que eu quis dar aqui para esse projeto. Como eu disse, aqui é só um pontapé inicial, né? Daqui eu posso incrementar com outras coisas, como no decorrer do tempo eu já fui olhando e falei, olha, eu acho que pode ter mais uma coisa aqui, pode ter mais uma coisa ali. Então, no espaço, eu faço isso daqui e vejo realmente se é necessário ou não eu estar fazendo mais alguma intervenção. Então, isso também funciona para você quando você for fazer um projeto e você ficar com medo. Ai, meu Deus, eu tô com medo disso não dar certo, ou acho que isso aqui não tá bom. Quando você coloca no papel, você tem mais certeza e tem uma margem de erro muito menor, ou às vezes até zero, tá? Então, não se bloqueie em relação ao projeto, à pintura e tudo. Faça o seu projeto no seu bloquinho Paredes a Cores. Use, e olha, como eu te disse, e sempre repito aqui, não precisa usar coisas que sejam mirabolantes. Não precisa. Aqui eu usei uma folha, que é uma folha de aquarela, porque até eu usei aquarela para pintar, né? Então, é esse bloquinho aqui, ó, deixei separado para você ver. É um bloquinho de papel para aquarela com 300 de gramatura, é um papel mais grossinho, tá bom? E usei a minha queridíssima aquarela, mas você pode usar também outros tipos de material, como canetinha, a própria tinta da parede, né? Isso tudo você pode usar. Pincéis, eu usei esses pincéis de pintura também, aqui. Também usei esse papel mais fininho, que eu sempre gosto de usar. Aí eu fiz o desenho aqui e transferi pra cá, tá? Amanhã, né, no evento que eu vou estar participando, eu deixei alguns materiais aqui para você ver quais são os materiais que eu vou usar. Aqui não tem nada também de diferente demais, nada que não seja acessível a você poder fazer na sua casa, tá bom? Neila, bem-vinda. Primeiramente, eu vou falar sobre a tinta. Como você vê que aqui eu vou ter uma extensão maior de ocupação do vermelho e a parede lá mede 1,77 de largura por 2,80 de altura, eu vou colocar esse desenho nessa área. Então você percebe que aqui tem um percentual bem altinho do uso do vermelho. Para que eu tenha mais segurança na execução do meu trabalho e também eu não tenha nenhum tipo de problema na hora ali da minha execução, o que eu fiz? Ao invés de eu pegar uma tinta branca, né, uma tinta branca, misturar o corante, que é esse que eu uso sempre, vermelho, e fazer aqui, eu precisaria de uma quantidade grande. Cores quentes geralmente não ficam muito boas quando a gente vai fazer essa mistura, né?
pegar o corante com uma tinta que tem a base branca normal, que é essa de pintar a parede, que é a PVA ou acrílica. Por quê? A base é diferente quando a gente faz lá na máquina. Então, eu fiz lá na máquina essa tinta, ó, que é da Coral, que eu gosto de usar, tá vendo? Na cor vermelha, o nome dela é Vermelho Amor. Então, eu quis usar essa tinta aqui, pronta, por quê? Primeiro, eu tenho certeza que o vermelho vai ficar vermelho, não, ela não vai soltar, porque quando a gente usa uma quantidade muito grande de corante em pouca quantidade de tinta, quando seca, corre o risco de manchar. Se você passar um pano, alguma coisa assim, alguma coisa úmida, pode manchar. Então, para eu ter segurança, tá bom? Se eu fosse fazer um vermelho numa área menor, então, beleza, eu poderia estar fazendo um vermelho aqui no potinho menor e usando. Mas como eu vou usar uma parte maior, que é na passarela toda, eu optei, e é mais seguro, eu te recomendo, a você mandar fazer a tinta, tá bom? Essa tinta aqui, ó, esse é o acabamento fosco, tá? O Coral Decora. Ele é de 1/4, ou seja, tem 900 ml e custou 50, acho que foi R$53, tá? Então, assim, não é caro pelo o resultado que ela dá pra gente, tá? Então, e é uma segurança também em relação à qualidade. Então, indico você comprar essas que são mais... tanto amarela, vermelha, laranja. São cores que são essenciais. Ou um verde-limão, né? Cores mais vibrantes também. Aconselho você fazer na máquina, tá bom? Ou às vezes tem algumas cores que tem prontas também. Então você já pode comprar pronta, não tem problema, tá? Nesse caso aqui, da parede que eu vou fazer amanhã, tá vendo que eu vou usar um pouco de amarelo e laranja? Só que assim, no projeto vai ser mais ou menos desse tamanho, uma bola, né? Como se fosse o sol. Então eu não preciso mandar fazer uma latinha dessa de 900 ml de amarelo, uma de laranja, porque eu vou usar pouco. E aí sim eu posso usar o corante. Então eu comprei, né? Eu tenho um corante aqui amarelo e tenho um corante laranja também. Se caso você não tiver o corante amarelo e laranja, você pode usar o amarelo, pegar um pouquinho de vermelho e misturar, que vai ficar laranja, só para você fazer aquela partezinha alaranjada, tá? E vou misturar nessa tinta que eu tenho aqui, que é da Coral. Eu vou usar pouquinha coisa, num copo descartável mesmo, eu consigo misturar essas cores e fazer o detalhe que eu quero lá na parede. Vou usar também a caneta Posca, né, que eu quero fazer o contorno, porém... A caneta Posca, nesse caso aqui, eu vou usar em algumas partes, porque em outras partes que eu quero, de repente, lá na hora, destacar, eu vou usar o pincel redondo 171 da Tigre. E aqui eu tenho vários números. Esse aqui é o número 20, eu tenho o número 10 e tenho também esse que é o número 8, que é esse daqui, ó. Então eu tenho esses três, tenho mais na minha bolsa ali, mas só para mostrar para você, ó, que são pincéis redondos e que eu uso também para fazer o contorno, tá bom? O cinza eu não preciso também comprar, porque eu tenho preto, então eu pego um pouquinho desse preto, que é o corante que eu estou usando aqui, preto, no branco, e aí eu vou graduando da cor que eu quero. Se você achar que o cinza tá um cinza muito mais frio, vamos dizer assim, ou muito acinzentado, vamos dizer assim, né? Vão ser redundantes, você pode colocar um pouquinho de azul para ele dar uma azulada nesse cinza, tá? Aí você pode fazer um teste no seu papel antes de aplicar na parede. Eu sempre faço o teste, olha, mesmo quando eu vou fazendo um projeto, tá vendo? Na parede, na aquarela eu também faço o projeto antes de pintar e colocar aqui para saber se é a cor que eu quero usar, tá bom? Vou usar também a nossa queridíssima trincha da Plumatec, né, da Atlas. Então aqui eu tenho essa daqui que é de 1,5 polegadas, tá vendo? Ó. Eu tenho aqui de 0,5 polegada, que éessazinha, e tenho aqui de outras polegadas maiores, olha. Tá bom? Essa daqui é de... Deixa eu ver aqui. Essa é de 4 polegadas, ó, que é mais larga, tá bom? E aí, por que eu gosto da Plumatec? Sempre falo, porque, olha, ela é macia, tá vendo, ó? É bem molinho e não vai arranhar a nossa parede. Como a passarela vai estar ocupando uma área como fala?
extensa, né? Eu vou usar o rolinho, que é esse rolinho que eu deixei para abrir aqui, junto contigo. Eu comprei um rolinho novo. Ó, ele custou R$15,50, mas por ser um rolinho de lã, ele dura muito, tá vendo? E é uma lã mais curta, ó, não é uma lã alta, tá bom? E aqui, ó, é importante quando você for comprar, esteja assim, ó. Peraí que a luz tá batendo, ó. Anti-gota. Então, ele evita dar respingo, né, no chão. Então, olha, esse daqui é de 9 centímetros de largura, tá? Ó, e a altura da lã é 10 milímetros, caso você queira depois saber. Por que eu estou escolhendo o rolo de lã? Porque ele não marca, né? Ele marca, né? De repente você não conseguir fazer direito, mas ele tem o risco muito menor de marcar do que o de espuma. Porque o de espuma, às vezes, essas laterais, dependendo de como você aplica, a pressão que você aplica na parede, o rolo, pode marcar. Então, eu prefiro usar sempre o de lã, porque aí eu não corro esse risco de marcar a minha pintura. Lá na hora, eu vou mostrar, vou fazer de tudo para fazer uma live aqui para você acompanhar passo a passo. Mas eu já vou te adiantar como que eu vou fazer. Eu vou usar as trinchas para primeiro fazer o recorte. Então, deixa eu pegar aqui um pincel menor só para te mostrar. Olha, eu vou primeiro fazer o contorno da passarela e tudo, para depois eu vir com o rolo e aí completo toda a extensão que eu quero de vermelho. Depois disso, como eu vou ter um curto prazo de tempo, então assim, eu preciso acelerar. Não sei como que vai estar aqui amanhã. Pode ser que chova, pode ser que vente, pode ser que fique frio, pode ser que seja calor, mas eu vim preparado com o meu soprador. Esse é um soprador térmico. Olha, ele é maravilhoso porque ele tem uma regulagem aqui de temperatura, tá? Ele não é barulhento, ele é profissional, mas caso você não tenha um soprador aí, como eu tenho, você pode usar secador de cabelo. Super funciona e acelera também acelera a secagem dele. Então, como eu vou ter pouco tempo, eu preciso acelerar para eu logo finalizar o trabalho, para depois eu aplicar a caneta Posca e também o meu pincel de contorno em cima dessa parte da passarela. Para isso eu tenho que estar com a tinta seca, muito bem seca, senão eu posso manchar a pintura ou até mesmo estragar a minha caneta Posca. Sempre que você for usar a sua caneta Posca, certifique-se que a tinta está totalmente seca, porque senão você pode entupir e estragar o bico da caneta, tá bom? Ó, esse daqui já é um bico que eu já usei, olha a caneta já está mais gasta, e aqui eu tenho um bico que está novinho, ó, mais arredondado, tá vendo? Ó. E tenho uma de ponta mais fina, que é a branca, caso você queira fazer detalhezinhos menores, olha, você pode fazer com essa branca também. E tem outras cores, você pode escolher a cor que você quer pro seu projeto. Também vou usar uma bandejinha, que é essa bandejinha simples de pintura, tá? Comprei uma bandejinha que cabe certinho aqui, ó, até com sobra o rolinho, para que eu, quando eu for fazer, eu consiga espalhar bem a pintura. Ah, Rodrigo, eu não tenho rolinho. Eu não tenho a bandeja. A bandeja é R$8,90, essa bandeja dura eternamente quase, tá? É só ter cuidado, lavar e tudo. Caso você queira usar essa bandeja, mas, Rodrigo, eu tenho dificuldade em lavar, eu tenho uma que grudou um monte de tinta, o que você pode fazer? Você pode passar um papel filme, ou até mesmo colocar uma sacola aqui, jogar a tinta aqui, depois que acabar a pintura, você tira a sacola e joga fora, tá bom? Não tem problema, você pode usar isso também, porque é um meio que a gente tem de ter mais tempo útil a nossa bandejinha, tá bom? Então, eu quero te mostrar que esses materiais são materiais que eu sempre falo aqui, materiais que possivelmente você tem em casa. Não tem como você dizer, Rodrigo, eu não vou conseguir fazer, Rodrigo, eu tenho medo, eu não tenho dinheiro para comprar esses materiais. Esses materiais, com certeza, você pode dar uma olhada aí no seu almoxarifado, no seu quartinho de bagunça, ou o seu vizinho, ou você pede emprestado, ou alguém tem. Você fala, eu só queria fazer uma experiência aqui numa parede minha, você pode me emprestar? Pega emprestado, ou você compra. É R$15 um rolinho desse que você vai fazer inúmeras paredes.
R$ 8,90 essa bandejinha. Esses pincéis são de vários valores, R$ 5, R$ 7, R$ 4. Então vai depender da largura que você vai comprar. Esses corantes, R$ 5, R$ 5,50, R$ 6, estão baratinhos. Então, dependendo da cor que você vai fazer, você não usa muito. Então, a minha indicação é que você faça. Ah, Rodrigo, não tem como fazer. Faz com poucas cores. Não precisa usar muitas cores. Faz elementos menores, né, no seu design de parede. Ah, Rodrigo, eu tenho dificuldade para desenhar direto na parede. Não precisa desenhar direto na parede. Como também eu amanhã não vou ter um tempo livre para fazer, né, tudo aquilo que eu sempre costumo fazer, de riscar direto na parede ou não, o que eu fiz? Eu adiantei o risco. Então eu peguei uma folha de papel vegetal e ó, desenhei aqui, falando para você ver, ó, o papel é grande. Ó, desenhei aqui, tá vendo? E aí fiz o falso carbono, que é riscar atrás com lápis 6B, e amanhã eu chego no local, ó, a área de pintura é essa daqui. Aí eu vou, coloco ali o papel, coloco na altura que eu quero, coloco no ângulo direitinho, vejo se tá certo. Transcrevo o desenho para a parede e começo a minha pintura. Então eu ganho tempo, porque eu adiantei isso aqui em casa. Então, é uma forma também de você, de repente, ah, Rodrigo, mas eu vou ficar muito tempo na parede, vou manchar a parede toda. Não, faça no papel. Se você não tem um papel grande igual a esse, que é de papel vegetal, você pode usar folhas de papel A4, né, com durex ou com fita crepe, faz o tamanho que você quer, faz o desenho, risca atrás, faz o carbono, e aí você consegue transferir o seu desenho para a parede e realizar o seu design de parede com muito mais segurança. Hoje eu falei um pouquinho sobre o projeto, sobre como a gente consegue colocar o nosso projeto aflorado, né? A gente começa a colocar no papel, para depois a gente começar a olhar para ele, enamorar o projeto, e aí a gente ter mais ideias, e sim, depois a gente coloca na parede e a gente se diverte pintando, tornando os nossos lugares mais coloridos através da arte que a gente faz nas paredes, tá? Então o design de parede está aqui também para isso, para unir conhecimento, arte e também decoração. Sempre que a gente puder unir várias coisas ao design de parede, agregar outros valores a ele, isso a gente vai ganhando muito mais destaque e também muito mais maneiras de se expressar de uma forma única, de uma forma singular, tá? Eu estou aqui para isso, para ensinar você a decorar a sua casa pintando você mesma o seu design de parede com pintura orgânica, e aproveitei deste momento que está sendo especial para mim, para que você também entenda esse processo de criação, esse processo de como a gente começar do zero, para que você entenda que na sua casa você também pode fazer e você deve fazer, porque não tem nenhum bicho de 7 cabeças que nos assusta ou que nos bloqueia, tá bom? Tô aqui para isso, para te ajudar e a gente fazer sempre o melhor pra gente e deixando a nossa casa com muito mais cara de casa e com também a gente com esse sentimento de se sentir em casa na nossa casa, tá bom? Muito obrigado a todos que estiveram na live, a gente vai se encontrando e ó, me aguarde, porque a próxima live eu vou fazer lá no espaço e mostrando para você passo a passo de como foi, né, e de como está acontecendo a pintura desse projeto, tá bem? Fica bem e a gente se encontra. Beijos!